things I'm going to do, and largely with our great tax Wearing a plan. mask is not a political statement. Oi, gente! Muito boa tarde! Estamos aqui nessa ocupação do Opera Mundi. Então, essa transmissão em parceria, Diálogos do Sul e Opera Mundi. Vamos conversar hoje sobre eleições dos Estados Unidos com foco nas pesquisas. Então, há um dia das eleições, o que essas pesquisas já dizem sobre nós. Essa é uma live muito legal e, assim, muito simbólica para nós aqui, eu e Rafael Targino, porque nós fizemos essa mesma transmissão há 4 anos, exatamente um dia antes da eleição. Fizemos essa análise e o final foi ali um pouco impactante, né? Porque eu perguntava a ele, mas e aí, você acha que Trump tem chances? E a resposta foi, tem, até arrepia. Porque parecia improvável, não é? Naquele momento que Trump pudesse ser presidente. A Hillary Clinton estava muito à frente das pesquisas. Mas hoje o cenário parece um pouquinho diferente, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e ver o que temos. Bom, então, assim, só apresentando rapidamente, eu, Vanessa Martina Silva, editora da Diálogos do Sul, e Rafael Targino, editor de Opera Mundi, que está aí com uma big, mega, tera cobertura da eleição dos Estados Unidos, que nós vamos replicar, obviamente, porque, né, somando esforços e não repetindo os esforços. Rafa, para a gente começar aqui, dar uma situada, o que a gente tem hoje? Qual o cenário hoje dessas eleições no voto popular? Vamos começar pelo mais fácil. A gente sabe que o voto lá não é direto, que os eleitores, eles não necessariamente elegem o presidente, né, que o voto é indireto por colégio eleitoral, mas qual o cenário hoje? Quem está na frente, quem está liderando hoje essa votação? Bom, Vanessa, primeiro, boa noite. É realmente muito legal estar aqui 4 anos depois, né? Quem diria, sobrevivemos a 4 anos de Trump. Bom, e para começar, assim, sem querer te assustar muito, sim, o Trump tem chance de ganhar. A situação está diferente esse ano, mas sim, o Trump tem chance de ganhar. Não tem ele como carta perdida nesse baralho, porque tem chance e é uma chance plausível. A gente vai explicar isso aos poucos. Bom, para começar sobre os votos populares, né? Como a gente sabe, nos Estados Unidos, o voto popular conta muito pouco, né? O que conta são os votos em cada um dos estados, né? São como se fossem 51 eleições diferentes acontecendo ao mesmo tempo nos 50 estados e no Distrito de Colômbia. Nesse momento, a Michelle pode até colocar para a gente o gráfico de médias nacionais. Em votos populares, a média de pesquisas dá ali em torno de 8,3 a favor do Biden, que é uma diferença maior, mais do que o dobro do que a Hillary tinha na véspera da eleição para o Trump, que estava ali na casa dos 3,5, 4. E por que a gente teve essa surpresa na hora em que saiu o resultado da eleição? Porque em alguns estados, a margem de erro acabava comportando toda a diferença que tinha entre o Trump e a Hillary. Então, a diferença entre eles estava ali na margem de erro. Mas se você para pensar, as pesquisas nacionais, elas efetivamente não erraram, assim, porque a Hillary acabou ganhando, né, os votos populares com 2,09, se eu não me engano, né? Então, assim, as pesquisas mostravam uma vantagem da Hillary em votos contadinhos ali mesmo, mas a questão eram os estados. Michelle é a nossa produtora, tá? Então, se eu falar com a Michelle, não estou falando com nenhuma Michelle aí do outro lado. Se a gente conseguir colocar o gráfico das médias nacionais, seria legal para poder mostrar um pouco o movimento, assim. Tem uma outra coisa interessante dessa pesquisa, dessa média de pesquisas, é que ela está muito constante, assim, ela não variou muito. A gente tem uma diferença ali que já bateu em 10, quase 11, depois daquele primeiro debate Trump-Biden, com o coronavírus do Trump, e que, seguindo uma tendência, né, de que, enfim, uma eleição vai chegando, as coisas vão apertando,
As pessoas vão se decidindo, batendo ali agora em 8,3, 8,5. Não deve variar muito mais disso até amanhã, né? E, Rafa, desculpa. Pode falar. Não, então, isso que eu queria entrar assim, mais detidamente, porque tem essa vantagem do Biden, como também tinha da Hillary. Mas tem a questão dos estados, né? Então, essa diferença, né? Essa vantagem nos estados, como é que a gente pode ler esses mapas? Eu acho que é muito interessante apontar isso, porque quando você entra, a gente entra aqui no site do Opera Mundi, a primeira coisa que vocês vão ver são as pesquisas, né? E aí tem lá aquele monte de estados, isso pode ser confuso quando a gente está acostumado a ter números muito sólidos, né? A pesquisa do Brasil, olha lá. Então, você tem ali a parte cinza, depois você tem aquele monte de estados, e vermelho, e azul. Então, como que a gente lê esses gráficos? Como que a gente entende aí? O Biden já tem 279, né? O número mágico é 270. Como é que a gente entende isso, essa distribuição dos delegados? Bom, vamos lá. São 538 votos eleitorais em jogo, e esse mapa mostra bem isso. São 538 votos eleitorais em jogo. E para você ganhar, você precisa atingir um número mágico de 270. Esse mapa, ele mostra em azul os estados onde o Biden tem ao menos uma vantagem, em vermelho, onde o Trump tem ao menos uma vantagem, e os em cinza são os que a gente está com um empate técnico aí, que varia uma diferença entre 0 e 4 pontos percentuais. Bom, cada estado tem um número determinado de votos eleitorais, e é como eu disse, é como se fossem 51 eleições acontecendo ao mesmo tempo, nos 50 estados e no Distrito de Colômbia, que é onde fica Washington. Então, por exemplo, se um candidato, por exemplo, o Trump, nesse momento aqui, né, ele tem esses estados em vermelho escuro como seguros, que aconteça o que acontecer, o cataclisma que for, eles vão votar em um republicano, no caso, no Trump. Se você faz a soma aqui rapidamente, isso dá mais ou menos 75 votos seguros, né? Que é o que ele tem garantidos, assim. A questão é que ele precisa atingir os 270. E daí começa, na verdade, um quebra-cabeça, assim. Onde você faz campanha depende do número de votos eleitorais que esse estado pode te oferecer. Uma coisa importante, que com exceção do Nebraska, que é o NE5, que está bem no meio do mapa, e do Maine, que é um estado que está bem na pontinha, lá em cima, está em azul, inclusive. Todos os estados dão todos os votos eleitorais para o vencedor da eleição. Então, por exemplo, pega ali a Flórida, com 29 votos, que está ali em cinza, na pontinha de baixo. Quem ganhar na Flórida, que é, enfim, um estado famoso por dar problema, vai levar todos os votos eleitorais, todos os 29 votos eleitorais. No Maine e no Nebraska, eles têm uma divisão ali particular, por distritos e tal. Então, quer dizer que cada candidato pode até levar um dos votos que está ali. A questão é, a gente tem nesse momento, como a Vanessa falou, 279 votos eleitorais que estão ou seguros para o Biden, ou com o Biden favorito, ou com o Biden em vantagem. O critério que a gente usou aqui no Opera Mundi foi o seguinte, até, como eu falei, até 4 pontos você está em empate técnico, de 4,01 até 8 você está em vantagem, de 8 a 12 você está favorito, e de 12 para cima seguro. Desse mapa aí, o que eu posso dizer para vocês é que, para o Biden, nesse momento, a situação ela é mais confortável do que a do Trump. Só que um estado que tem muito voto eleitoral não está completamente seguro para ele, que é a Pensilvânia, os 20 votos da Pensilvânia. Ali no estado, se Michele, você conseguir colocar para a gente o gráfico da Pensilvânia, seria legal, você consegue achar ele aí. A diferença na Pensilvânia está muito perto da margem de erro, assim, ela está entre 4 e 5 e variando muito. Hoje mesmo eu já atualizei esses gráficos e deu para ver que ela estava muito, assim, variando demais. É por isso que se diz... Rafa. Oi. Não, conclui, por favor. É por isso que se diz que essa eleição talvez seja decidida ali na Pensilvânia. Nos outros estados, a vantagem do Biden, nos outros estados azuis, tá aí, a Pensilvânia, ótimo. Você vê que a diferença entre o Biden e o Trump é de 4,77 a favor do
Biden, né? Dá para ver aí que esse jacaré foi fechando a boca um pouquinho, né? Que foi diminuindo um pouco essa distância aí, mas ainda não é uma diferença, digamos, confortável. Margem de erro nos Estados Unidos normalmente varia entre 3,5% e 4,5%, então está ali bem no limite, né? É por isso que, assim, por mais que o Biden apareça com 279 votos, num contexto em que alguma coisa ele está em vantagem, ou que ele está em favorito seguro, não é 100% de certeza que ele vai levar a Pensilvânia, por exemplo. O Trump tem feito campanha muito forte lá, assim como o próprio Biden, que já percebeu, e não é bobo nem nada, né? Legal. Legal que você já acabou respondendo aqui. O Ramon fez essa pergunta, né, de qual é a margem de erro, que é uma pergunta importante, porque a questão se decide aí bem na margem de erro, né? Mas uma coisa que é importante, Vanessa, que é importante falar nesse caso, é que a gente não está falando de uma pesquisa específica, a gente está falando de uma média de pesquisas, né? Legal, então você pega, sei lá, 20, 30 pesquisas, você faz uma média ali, faz uma ponderação, A, B, C, e daí você dá isso. Mas, normalmente, pesquisa nos Estados Unidos, ele tem esse tipo de margem ali, entre 3, 3,5, 4, 4,5. Depende muito do universo pesquisado, depende muito da pesquisadora, enfim, porque a gente não tem lá, que nem aqui no Brasil, que é 2 ou 3, né? Lá você tem 200 pesquisadoras. Né? E sai por dia, né? Muitas pesquisas no dia, no mesmo dia sai um monte, né? Então é a média, exatamente. Gente, isso é importante. É a média. Então tá, então você falou da importância da Pensilvânia, mas são aí, a gente pode listar, eu acho que são, vamos colocar aqui, 3 estados muito importantes. A Flórida, a Pensilvânia e o Texas. Mas eu quero me deter um pouquinho sobre a Flórida. Por quê? Porque na Flórida a gente tem 29 votos eleitorais e ali tem uma discussão muito importante sobre a questão do voto latino. Então, os cubano-americanos têm uma importância muito grande nesse voto. E ali tem um embate, né, entre os latinos que não são cubanos, vamos chamar assim, que tendem a estar contra o Trump por conta do muro, e os cubanos, que têm um peso muito grande, que tendem a estar aí com o Trump. Então, como que esse cenário está se desenhando na Flórida? Tá. O Gerson Macedo, ele pergunta se o Biden não tem nenhuma chance na Flórida ou no Texas. Vamos começar com a Flórida, depois a gente passa para o Texas para ficar... Tá bom, vamos lá, começando com a Flórida. A Flórida é famosa por ter 2 coisas, eleições apertadas e potencial de problema, né? A eleição de 2000 não deixa a gente mentir, né? O George W. Bush ganhou do Al Gore depois de uma recontagem insana por 537 votos, uma coisa desse rumo aí. Então, a Flórida, a cada 4 anos, é sempre o lugar em que todo mundo espera que vai ser alguma coisa. E eu devo dizer que esse ano é fundamental olhar a Flórida, porque, por incrível que pareça, em que pese o histórico da Flórida, a contagem no estado deve ser rápida. Isso quer dizer que, se, por exemplo, o Biden ganha na Flórida, a gente vai ficar sabendo ali, imagino que até o começo da madrugada aqui no Brasil, e se o Biden ganhar na Flórida, é sinal de que ele provavelmente vai ter uma noite muito boa, com um potencial de ganhar, como a gente diz, de lavada, assim, de fazer o Trump perder o rumo de casa. Se o Trump ganhar na Flórida, e assim, as pesquisas estão muito apertadas, eu não consigo te dizer qualquer previsão de resultado lá, pois Flórida, assim. A eleição tende a ficar um pouco mais apertada. O voto latino é muito importante na Flórida, assim como em outros estados, principalmente do Sul, mas tem 2 coisas que a gente precisa pensar sobre esse público. O primeiro, o público latino não é todo igual nos Estados Unidos, né? Como você bem disse, na Flórida você tem essa força muito grande de cubanos americanos que tem um voto ali tradicionalmente republicano, né? Mas isso também tem uma diferença geracional dentro dos latinos. Enquanto os mais velhos, mais idosos acabam indo votar nos republicanos, é perfeitamente factível você imaginar que os descendentes desses cubanos americanos que fizeram a vida deles nos Estados Unidos, foram para a universidade, etc., 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 tendam a votar nos democratas. Então, assim, a gente olhar os latinos como uma coisa só é, inclusive, bastante
complicado de a gente, enfim, fazer qualquer conta que seja. Nesse momento, pelo que as pesquisas estão mostrando, e eu não consigo te dar um número preciso, tá? Mas de várias coisas que eu andei lendo, o Trump melhorou um pouco a votação dele, a intenção de voto dele com os latinos, né? E isso está segurando um pouco, talvez, as coisas na Flórida para ele. Enquanto isso, o Biden tem tido uma força grande com eleitores idosos, acima de 60, que foi um eleitorado muito grande do Trump 4 anos atrás. A gente precisa, na verdade, observar no dia como é que os votos vão vir. Se eles vierem de lugares muito... Se, por exemplo, num lugar, um condado, em que você tem uma população cubana-americana muito grande, se esses votos não vierem tão trumpistas como deveriam, é sinal de que pode ter alguma coisa errada para o Trump. E vice-versa, se você pega um lugar onde você tem muito idoso, acho que, se não me engano, a Flórida é o lugar que tem mais idosos nos Estados Unidos. Não tenho certeza dessa informação, mas é o que eu ouvi. Se você começa a perceber que esse tipo de público não está votando tanto no Biden quanto o esperado, é sinal de que talvez as coisas não andem tão bem para o Biden. Uau, mas tá bem apertado, né, a situação na Flórida. E apertou mais, viu? E apertou mais, isso é verdade. Uma coisa, Vanessa, isso apertou. Um mês e meio atrás, a diferença estava em 4, 5. Hoje, a média está na diferença de 2, né, 2,5. Então, sabe Deus que vai sair da Flórida esse ano. Tem o superchat aqui, mas que eu vou pegá-lo daqui a pouco para a gente só não perder aqui a questão do Texas também, porque é outro estado super importante e quando a gente fala do eleitor do Trump, eu acho que vem para muita gente a imagem do Texas, né? Que é o cowboy americano, aquela coisa um pouco mais armas, homem branco, sul dos Estados Unidos. Então, qual a situação lá e o que a gente pode esperar? Também tende a ser um estado decisivo, né? Mas o que a gente pode aí entender do que está acontecendo no Texas? Grande Texas, grande mesmo, 38 votos eleitorais e, assim, o Texas, isso foi uma matéria que eu escrevi e, enfim, que eu acho que mostra bem isso. O Texas talvez seja o retrato mais bem acabado de como o Trump andou perdendo apoio. O Texas, se eu não me engano, o Trump ganhou em 2016 por 9, e é um estado que não vota exatamente por 8,98, e é um estado que não vota em democratas desde 1976, quando o candidato era o Jimmy Carter, que era um cara, que era o governador da Georgia, que é do sul, né? E assim, a primeira eleição presidencial naquela época, pós-queda do Nixon, pós-Watergate. Então, você tinha ali em algumas instâncias, um ranço contra os republicanos, né? Agora, as pesquisas no Texas estão surrealmente apertadas, né? Esse número de 1 ponto alguma coisa, que é o que a gente tem hoje, ele já foi menor, ele já bateu em 0,6, já foi de 0,9, e vai ser uma completa surpresa o resultado da eleição. A se considerar o histórico do Texas, é de se imaginar, não surpreenderia, que o Trump leve esse estado, né? Mas talvez seja mais apertado do que o de costume. E alguns fatores estão operando para isso. O primeiro, enfim, não em ordem de importância, mas um deles é a campanha de 2018. Ali já se mostrou algum sinal de que alguma coisa estava virando. Em 2018, acontecem as midterms nos Estados Unidos, um candidato ao Senado, Beto O'Rourke, o nome dele é super difícil de falar, para a gente falar português, é horrível, Beto O'Rourke, ele quase tirou o Ted Cruz, que você deve lembrar, foi candidato em 2016, Vanessa, naquela eleição que a gente fez. Quase tirou um republicano do Senado no Texas. A diferença entre eles foi bem pequena, assim. E ele conseguiu mobilizar muita gente, né? Muitos latinos e muita população negra. E um outro fator que opera nisso aí é que o Texas, apesar de você ter um histórico republicano, de você ter governadores republicanos há muito tempo, e de você ter presidentes republicanos texanos, né, como os 2 Bushes, há pouco tempo,
Em que pese esse fato, as maiores cidades, normalmente, os democratas têm bastante vantagem em eleição municipal, por exemplo. Dallas, San Antonio, El Paso, Austin, Fort Worth, são cidades que os democratas são fortes. Então, assim, existe uma mistura de entusiasmo democrata com o estado de coisas no país mesmo, né? Vamos lembrar que o Trump não é um presidente que tenha passado 50% de aprovação durante todo o governo. A aprovação dele nesse momento está em 43,5%, assim. E nunca passou muito disso, né? De verdade, assim, eu acho que o Texas talvez para o Biden seja uma surpresa, assim. E um indicativo, novamente, se o Biden ganhar o Texas, novamente, é porque vai ser de lavada se o Biden ganhar, entendeu? A expectativa é, se o Trump ganha o Texas, ninguém vai achar estranho. Se o Biden ganha o Texas, é porque alguma coisa aconteceu, mas não de fraude nem de nada. Que o resultado democrata vai ser muito bom no Texas, né? Caso ele ganhe, enfim, isso demonstra que existe efetivamente um sentimento de mudança nos Estados Unidos, de mudança de rumo e mudança de governo. Preciso lembrar de uma outra coisa. Apesar de o Texas ser um estado que preza pelo que eles chamam de liberdade individual, então é um lugar que foi muito complicado você implantar máscara, que o próprio governo foi muito errático ali na condução da pandemia, o Trump teve uma condução, para dizer o mínimo, pavorosa da crise do coronavírus, né? Não sei se vocês lembram, chegou uma hora que ele sugeriu, depois disso que era brincando, mas claramente não era muito, que as pessoas tomassem alvejante, né? Tomassem água sanitária para curar o coronavírus. Esse tipo de coisa pesa. Né? O Texas é um estado a se observar esse ano. Vai ser divertido acompanhar a apuração no Texas. E tem mais. E vai ser rápida também, igual a Flórida? Não? Sabe Deus. Sabe Deus. A questão é que assim, o Texas ele já superou, só em votos antecipados, a votação de 2016 inteira. Então tem muito voto para contar. Então pode ser que não seja tão rápida quanto normalmente é, mas o Texas eu acredito que termine ainda na noite da eleição. Assim, eu não vejo, por exemplo, como a Pensilvânia. A Pensilvânia pode levar uma semana para terminar, porque isso é por conta das regras. Está tendo muito voto pelo correio, né? Muito voto antecipado, mas principalmente voto pelo correio. Pela lei da Pensilvânia, você só pode começar a contar esses votos pelo correio na manhã da eleição, enquanto tem outros estados que já estão contando. Alguns você recebeu, contou, outros a partir do dia anterior, a partir da semana anterior. E a Pensilvânia tem muito voto pelo correio, muito mais voto do que já teve assim, na história, uma coisa de 6 vezes a mais, assim, e só pode começar a contar amanhã, no dia 3. Olha só, a Reginalíssima mandou um superchat, e aí é uma questão que assim, a gente vem discutindo há muito tempo, que é se o Trump vai aceitar o resultado eleitoral, né? Afinal, após a apuração se Trump perder, ele irá lá, né? Eu acho que a ideia aí é se ele vai aceitar o resultado, se ele vai se submeter à decisão popular. Bom, hoje a gente deu uma matéria de uma apuração de um site americano dizendo que dentro da campanha do Trump, a ideia é tentar judicializar ao máximo esse resultado, né? Então, por exemplo, o Trump tem dito, de uma maneira completamente sem base, que a eleição tem que terminar na noite do dia 3, porque só tem que contar os votos que chegam no dia 3. O que é na verdade, uma bobagem, porque toda eleição você tem votos que vão sendo contados durante a semana, e a eleição só acaba quando o último voto é contado, né? Não necessariamente tem que ser no dia. O que a gente vê, por exemplo, no dia 3, que é o que a gente vai ver amanhã, são, na maioria das vezes, projeções da imprensa, que são projeções normalmente muito precisas, muito certeiras, assim, de quem vai ganhar em determinado estado, de acordo com os dados que vão entrando e tal. Então a ideia, a princípio, é judicializar bastante. Só que aí existem 2 cenários. Se você tiver uma votação muito apertada, uma coisa no colégio eleitoral, sei lá, 271 a 269, a chance desse negócio se arrastar é muito maior. Por outro lado, se você vê uma vitória do Biden, vamos supor que isso aconteça, na casa de 350, 400 votos eleitorais,
fica mais difícil de você tentar judicializar isso, porque significa que o Biden teria vencido, no caso desse, em estados com muitos votos eleitorais e teria tido uma vantagem substancial em votos populares. Mas sim, sempre ocorre o risco, né? A pessoa pode simplesmente não aceitar a eleição. A gente já está, inclusive, um pouco acostumado a ver isso na América Latina, né? Seria só mais um dia se fosse na América Latina. Nos Estados Unidos choca um pouco, né? Mas, enfim, pode acontecer. A questão é, em o Biden, por exemplo, se o Biden é eleito, vamos supor que isso aconteça, né? Não estou dizendo que vai acontecer, hein, que fique claro. Mas eu alertei em 2016, estou alertando de novo. Não estou dizendo que vai ser eleito. Vamos supor que o Biden seja eleito e o Trump fala, não aceito, não vou sair da Casa Branca. Daí você tem, no final de novembro, começo de dezembro, a votação no colégio eleitoral, né, que é efetivamente a eleição que vale ali, que os eleitores vão lá e confirmam o nome do Biden e o nome da Kamala Harris como vice. Se o Trump não quiser sair da Casa Branca, o serviço secreto tira, assim. Não tem muito o que fazer. É claro que ele pode tentar criar uma confusão, um distúrbio, tentar bagunçar o meio de campo ali, isso eventualmente pode ter algum efeito. Mas ainda é tudo muito como os Estados Unidos na América Latina. Pois é, mas assim, isso é tudo muito no campo da hipótese. Eu acho que vai ser depois de amanhã, dependendo de como as coisas andarem amanhã, que a gente descobre quais seriam os próximos passos. Mas o que eu digo é, se for uma eleição com resultado muito apertado, isso ainda vai, a gente vai ouvir falar muito dessa eleição ainda. Se o resultado for mais alargado, ou para um lado ou para o outro, tá? Se o Trump eventualmente consegue um resultado expressivo, você não tem muito o que falar, entendeu? Tem mais duas questões aqui que eu queria trazer. Uma é a do Elídio, que é bem interessante, que ele fez aqui no Facebook, que é, essas pesquisas, elas já levam em conta o fato de muitas pessoas já terem votado, e a proporção dos votos antecipados, né, que são muito maior do que das eleições anteriores. Isso é interessante, porque dizem que a tendência é que esses votos antecipados sejam mais pró-democratas, mas isso está computado? Isso já está na margem aí das pesquisas? Sim, não depende da pesquisa, porque você tem, digamos, 3 categorias para fazer pesquisa nos Estados Unidos, né? Você tem os adultos, que você faz pesquisa com, sei lá, qualquer pessoa que está passando na rua. Imagina um grupo assim, 10 pessoas passando na rua. Você faz pesquisa com as 10, você tem pesquisa com adultos. Você tem as pesquisas com eleitores registrados, né? Que, dependendo do estado, você precisa se registrar como democrata, como independente ou como republicano. E tem também, aí você faz os pesos e tal. Você tem também os eleitores prováveis, que são aqueles que dizem se vão ou não para a urna votar. Então, assim, depende muito da pesquisa, não tem como a gente saber, assim, mas o que eu diria é bom não se fiar tanto em votação antecipada, de quantos que votaram antes, quantos democratas, quantos republicanos. Primeiro, porque não é uma certeza, por exemplo, que um eleitor que está registrado republicano vai votar no Trump, ou que um eleitor registrado democrata vai votar no Biden. Sim, a maioria dos votos que estão votando são de democratas registrados. Os republicanos normalmente tendem a votar mais num dia. Mas, assim, qualquer análise que a gente fizer em cima disso vai ser muito imprecisa. Então, não sei se é o caso a gente se portar tanto com isso nesse momento. Antes de eu continuar, só uma coisa. Eu estou olhando para a câmera, mas eu não sei se eu estou só olhando para cima. Eu estou olhando para baixo. Não, você está olhando. Tá bem, então tá ótimo. Vou olhar para a câmera, continuar então. Então vamos chegar aqui à questão chave, né? Logo na abertura você disse que, apesar aí de tudo indicar uma vitória do Biden, não é descartada a vitória do Trump. Então, por que não é descartada a vitória do Trump, já que o Biden aí está com tanta preferência do eleitorado, uma preferência, vamos dizer assim, melhorar isso, já que Biden tem aí uma maior preferência do eleitorado individual, né? Já que a tendência aponta uma vitória do Biden, qual é a proporção aí das chances de Trump mais 4 anos à frente do maior país,
maior economia, maior país não, maior economia, por enquanto, do mundo. Bom, vamos lá. O Trump, em 2016, ganhou porque a maioria das pesquisas, a maioria das votações, né, estimadas nos estados-chave, estava na margem de erro. Então, por exemplo, você pega Flórida, Pensilvânia, Ohio, Carolina do Norte, os que eu lembro de cabeça, Arizona, não estava, a vantagem da Hillary não era algo tão pronunciado. Para o Trump conseguir ganhar, ele precisa ganhar nos estados. E essa é a diferença de quando você tem um colégio eleitoral como nos Estados Unidos. Você não precisa convencer o eleitor, todo o eleitor dos Estados Unidos. Você tem que convencer os eleitores dos estados que você sabe que tem potencial para votar em você. E foi essa a estratégia da campanha do Trump em 2016, que é a que ele está tentando replicar agora. Se vai ter sucesso ou não é outra conversa. Mas, para que isso aconteça, você tem que fazer uma combinação de fatores. O Trump, as pesquisas precisam estar erradas de novo e erradas a favor do Trump. Porque, vamos lembrar, as pesquisas podem estar certas, podem estar erradas, mas elas podem estar erradas a favor do Biden, podem estar subestimando o Biden. Ponto 1. Ponto 2. Em alguns estados, especificamente, dependendo das vitórias que o Trump vai conseguindo, ele pode acabar por muito pouquinho conseguindo os 270 votos eleitorais. Eu te dou um exemplo. Se o Trump consegue ganhar, por exemplo, Flórida, Carolina do Norte, Georgia, que é um estado que está surpreendentemente apertado, Flórida, Carolina do Norte, Georgia, Pensilvânia, já muda um pouco de figura a história. Você não necessariamente tem uma vitória do Biden garantida. E se você para olhar, esses 4 estados estão em empate técnico. Né? Em 2016, ainda teve um outro porém. As pesquisas tiveram uma margem de erro, tiveram um erro muito grande, elas mediram mal as coisas nos estados ao norte. Estou falando de Wisconsin, estou falando de Michigan. Nesses estados hoje, a gente até tem, se a Michelle conseguir colocar para a gente Wisconsin e Michigan e os gráficos, seria legal. A gente tem diferenças muito maiores hoje do que em relação ao que o Trump, do que a Hillary tinha para o Trump. Só que assim, o Trump não precisou ganhar de 5, 6, 7 nesses estados. Ele ganhou por 0 ponto alguma coisa. Né? Olha o Michigan, por exemplo. O Michigan é um excelente exemplo. Olha a diferença que o Trump ganhou no Michigan, 0,22. A questão, gente, é conquistar um voto a mais. Então, imagina, se essas pesquisas em 2016 estavam erradas, vamos supor que os pesquisadores, mesmo tendo arrumado as suas pesquisas, né, porque isso aconteceu, várias mudanças, hoje você pesa um pouco pelo nível de educação do eleitor, né? Se nesses números aí, o Trump consegue um voto a mais, minha gente, o estado vai inteiro. Você consegue botar um Wisconsin para a gente também, por favor, Michelle? Assim, foi um Wisconsin, inclusive, o estado que deu um voto definitivo para o Trump. Então, assim, não dá para a gente contar com fora. Pode ter um erro de pesquisa. Você pode ter uma afluência muito grande de eleitores republicanos que compense o que já foi até agora, entendeu? Uma coisa nos Estados Unidos, e é por conta desse esquema, olha aí, o Wisconsin, 0,77, minha gente. Isso não é nada, isso é um sopro, assim. E a diferença agora está muito mais confortável para o Biden, obviamente, mas as pesquisas no Wisconsin, no Michigan especificamente, estavam bastante erradas. Eu lembro de mostrar uma vantagem de 5, 6, talvez até um pouco mais para Hillary. Elas estavam realmente erradas. Mas, assim, a questão é, um voto a mais resolver um negócio. E se você tem um colégio eleitoral, como nos Estados Unidos, não adianta um democrata ganhar a Califórnia com 20 milhões de votos de diferença, porque a Califórnia já iria para um democrata de qualquer jeito, entendeu? Uma coisa é você ganhar por 2 milhões de votos de diferença na Pensilvânia. Outra coisa é você ganhar por 20 milhões de votos na Califórnia, assim. Nem sei quantas pessoas a Califórnia tem. Mas a questão é, se você ganha em estados que já são solidamente democratas ou solidamente republicanos, você está jogando um voto fora. Um estado solidamente republicano, por exemplo, é Nova York.
Não adianta a população inteira de Nova York votar no Biden, que o Biden só vai conseguir 29 votos. Democrata, entendeu? né? Você falou republicano. Isso, desculpa. Não adianta votar em todo mundo no Biden, que o Biden vai levar os 29 votos de Nova York igual. Só que se uma pessoa vota a mais na Pensilvânia, no Biden, o Biden leva a Pensilvânia. E ao contrário, assim, não adianta 200 mil pessoas, a população inteira de Idaho votar no Trump, porque os votos de Idaho já são republicanos, entendeu? Mas uma pessoa Isso em é muito Idaho votar interessante. mais, uma pessoa em Idaho votou a mais num democrata e leva o Estado. Isso é muito interessante o que você está colocando, porque é isso, né? O pessoal está votando mais. A gente sabe que tem uma afluência maior, que está batendo recordes aí de participação, mas é justamente se Nova York inteira votar, se 95% for votar, ok, já era um Estado democrata. Então não faz aí uma diferença tão grande. É uma coisa muito louca como funciona essa eleição. Bom, Rafa, eu acho que nós contemplamos aqui todas as questões que apareceram, acho que a gente contemplou aqui também, fez um balanço geral. Eu quero aproveitar este momento para fazer um jabá. Gente, convidá-las para assistirem o Pra Viralizar aqui em Opera Mundi, está no YouTube aqui do Opera Mundi. E tem aí o Pra Viralizar sobre o Biden, tem o Pra Viralizar sobre o Trump. Então, a gente lembra aí um pouquinho do que foram os 4 anos terríveis do Trump. E fala também do Biden, né? Porque o Biden também não é aí flor que se cheire, para dizer o mínimo. Rafa, tem mais algo que você acha, fim aqui do meu jabá, tem mais algo que você acha que vale a pena ressaltar? Eu acho que contemplamos, né, tudo. Eu tenho 2 coisas, eu acho que são importantes de falar. Uma sobre a eleição e outra sobre o Opera Mundi, tá? Sobre a eleição, se vocês quiserem ver como é que a coisa vai andar, sugiro ficar de olho na Flórida e na Pensilvânia. Tem estados que estão extremamente apertados, que não é a expectativa de estar esse ano, como Georgia, como Iowa. Iowa está um pouco menos hoje, Iowa e Ohio. Mas, se você não quiser ficar olhando para os estados, eu convido você a acompanhar a nossa cobertura amanhã. A gente preparou, como disse a Vanessa, uma mega blaster, ultra cobertura. A gente vai acompanhar voto a voto a eleição. Vamos ficar a madrugada inteirinha. Haja café, haja pó de Guaraná, porque o negócio vai longe amanhã. A gente vai ficar a madrugada inteira, a partir já das 9h30 da manhã de amanhã, a gente vai ter uma matéria para acompanhar o dia de votação, as filas, as barbaridades que o Trump ou o Biden falarem. E a partir das 8h a gente começa com a nossa apuração. Os primeiros resultados devem sair ali por volta das 9h da noite, já com Indiana, Georgia, já deve fechar também às 9h da noite, horário de Brasília. E se você tá ansioso, que nem eu, tá bem difícil, assim. Eu tô ficando bem ansioso com essa eleição, mais do que deveria. Eu convido você também a entrar no Opera Mundi, porque a gente tem um material, assim, sensacional para você entender o que está acontecendo. Todas as pesquisas que eu falei aqui, esses gráficos que a gente colocou e tal, tá tudo lá no Opera Mundi. Você consegue ver a média de pesquisas mais recentes, você consegue... Tem uma matéria analítica, inclusive, que está lá no Opera Mundi, que fui eu que fiz, falando um pouco disso aqui, tudo que eu contei para vocês, um pouco em texto. A gente fez uma série de vídeos para além para viralizar, uma série explicando as eleições dos Estados Unidos, está super legal, com a história dos partidos, como é que funciona o colégio eleitoral, quais foram as maiores vitórias, as mulheres no processo eleitoral, né? A gente teve a Hillary em 2016, esse ano a gente tem a Kamala Harris. Enfim, a gente está se preparando para fazer um negócio gigante amanhã. E assim, a gente vai ter amanhã, durante a apuração, a gente vai contar estado por estado, voto por voto. A gente vai ter projeções de Câmara e Senado para saber assim, se o Trump ganha, será que vai ser com o Congresso Democrata? Se o Biden ganha, será que vai ser com o Congresso Republicano? E pelo Twitter também a gente vai acompanhar tudo, no site, no Twitter, no Facebook, no que tiver de rede social a gente está dentro. E a gente promete pelo menos manter um pouco do bom humor durante a madrugada, porque não vai ser fácil, né, gente? Mas vamos lá, mais uma eleição.
Tem aqui também, gente, no YouTube, a série Eleições no Zewa. São 8 capítulos, estava olhando aqui agora. Tem 8 capítulos por enquanto, mas dá para maratonar, são vídeos curtos que estão muito bem feitos, assim, super explicando. E acho que vale a pena fazer aí né, aproveitar o finalzinho desse feriado, para quem é feriado, né? Para quem não para a gente não é, né? Aproveitar esse finalzinho, dar uma maratonada para amanhã estar bem atenta ao que está acontecendo nos Estados Unidos, aliás, porque diz respeito à nossa vida, né, também. Aliás, você me lembrou de uma coisa, a gente também tem lá no Opera, é só ir lá, operamundi.com.br, uma matéria com 15 dicas de filmes e séries sobre Estados Unidos. Se você já quiser rir por antecipação das coisas, tem série de comédia, tem filme de comédia, filme de drama, tem de tudo. No Instagram eu estou fazendo também essa carinha linda que está falando com vocês aqui, também está fazendo uma série de videozinhos contando um pouco desses filmes, dessas séries. Olha, dá para você se entupir de eleição nos Estados Unidos até amanhã, a hora de começar mesmo. A gente está entupido. Muito bom, muito bom. A gente da Diálogos do Sul vai somar também, pegando um pouco mais a questão aqui da repercussão, o que a gente espera aqui na América Latina e Brasil. Então, estamos somando também nessa cobertura. Queridos, queridas, que nos acompanharam até aqui, Rafa, eu acho que contemplamos tudo. Gente, acompanhem o Opera Mundi, todo esse esforço de cobertura, porque é um grande esforço, com uma equipe bem pequena, é isso, estamos trazendo uma cobertura bem gigante, bem consolidada, sobre esta eleição, que eu acho que deve ser, talvez, muito provavelmente, com certeza alguma, a eleição mais importante deste século, porque vai definir aí muitas coisas. Não que vá mudar a estratégia dos Estados Unidos, que vão deixar de ser imperialista, mas muita coisa vai mudar aí a partir desta votação. Então, queridos, acho que encerramos. É isso, gente? Muito obrigada a todos e todas que estiveram até aqui. Obrigada, Rafa, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E amanhã eu estou de volta, inclusive. Nossa, Vanessa, eu estou falando das coisas, estou lembrando. Amanhã eu estou de volta. Às 10h30 da noite, isso é super importante, eu esqueci, gente. Às 10h30 da noite, a gente vai fazer uma nova live, eu, o Breno e o Daniel Cohen, Breno Altman, né, você conhecer, e o Daniel Cohen da Jacoban, a gente vai comentar os resultados ao vivo, a partir das 10h30 da noite. É tarde, porque é para a gente já ter uns números na mão para poder falar alguma coisa, tá? E, enfim, no Opera Mundi o dia inteiro, a noite inteira, o dia 4 inteiro, e vamos embora. Ou seja, gente, não é para assistir na Globo News, gente. É para assistir aqui no canal da Opera Mundi, com análises em tempo real aí, com comentários em tempo real da apuração. Um grande abraço para todos, todas e todes. Até! Tchau, gente!